Que a graça de Jesus possa entrar na sua casa ou onde quer que você esteja, levando a você vida e paz. Que bom poder estar com você aqui nesse programa tão maravilhoso, o Profetizando Vida. E lembre-se sempre que a palavra do Senhor nos direciona aos caminhos de vida, aos caminhos de paz. Quando você abre o livro de Provérbios, o escritor de Provérbios, Salomão, diz que ali estão palavras que nos tornam mais sábios, palavras que nos conduzem aos caminhos de vida, palavras que tornam até mesmo os mais jovens, como eu, pessoas experientes, pessoas conhecedoras dos caminhos de vida que o Senhor tem preparado para cada um de nós. E nós temos falado aqui sobre alguns obstáculos que podem nos impedir de andar por esses caminhos de vida. E vimos que, dentre tantos, o grande obstáculo na vida de todo cristão, na vida de toda pessoa, é o pecado. E temos entendido o pecado da seguinte maneira: pecado é tudo aquilo que nos tira desse parâmetro do amor de Deus. Pecado é tudo aquilo que não procede do amor. Mas é bem da verdade que nós também podemos entender o pecado nas suas ramificações. Se o pecado na sua raiz, na sua essência, é tudo aquilo que não procede do amor, esse pecado ele provoca alguns tipos de comportamentos. E os pais da igreja, então, os pais do deserto, elaboraram uma maneira muito simples de nós entendermos os pecados. Eles tentaram, então, definir alguns pecados que eram os principais, os mais terríveis. E definido assim, então, nós conhecemos isso como os 7 pecados capitais. Nós vamos estar falando um pouco sobre eles nos próximos programas. E eu espero que isso ajude você a se desvencilhar das ervas daninhas, dos obstáculos que podem impedir a sua vida de caminhar nos caminhos de vida. É bem da verdade que se você abrir o texto bíblico, você não vai encontrar essa definição dos 7 pecados capitais. Mas você vai encontrar a Bíblia falando sobre cada um deles. E eu gostaria nesse dia de falar com você um pouco sobre o orgulho. E o orgulho de todos os outros pecados que nós iremos falar aqui, talvez seja o pecado mais terrível. O pastor Márcio sempre gosta de dizer que o orgulho é como mau hálito. Todo mundo sabe que você tem, mas você mesmo não sabe. Às vezes o orgulho funciona dessa maneira. E o que é o orgulho, senão a pretensão de nos acharmos melhores do que outras pessoas, de nos sentirmos superiores do que outras pessoas? E quando você olha para o texto sagrado, você percebe que o primeiro personagem bíblico a ter o seu coração cheio desse sentimento foi o próprio Satanás. O texto bíblico diz que ele era um dos serafins, um querubim ungido, um anjo da guarda que estava todo o tempo na presença do Senhor. E o texto bíblico diz que o seu coração então se inflou e ele desejou então subir às alturas e tornar-se semelhante a Deus, tornar-se igual ao Altíssimo, ocupar a sua posição. E por isso então ele despencou e podemos dizer que aquele querubim ungido Lúcifer, então, criou o diabo, ou se tornou o diabo, exatamente por causa do seu orgulho. E foi também esse sentimento que encheu o coração dos primeiros pais, para que eles, então, viessem a cair, viessem a sucumbir ali na primeira tentação, no Jardim do Éden. Você se lembra? O texto sagrado diz que Satanás encheu o coração deles desse mesmo sentimento que estava no seu coração. E eles, então, caíram, Eva e Adão desejaram ser como Deus, conhecedores do bem e do mal, sem necessariamente dependerem de Deus. E isso então os levou à queda, os levou à falência, os levou à destruição. Nós também podemos correr esse risco de termos o nosso coração cheio de orgulho. E o orgulho pode se manifestar dessa maneira. O orgulho nada mais é do que o nosso desejo de sermos como Deus, esse desejo de controle, esse desejo de soberba, essa arrogância que brota do nosso coração, esse desejo de sermos maiores do que outras pessoas, passando por cima delas. Esse desejo também pode brotar na minha vida e na sua vida. E nós precisamos tomar tanto cuidado a respeito disso, porque de todos os pecados, esse é um pecado que Deus abomina, porque o próprio Deus é um Deus humilde. A Bíblia diz em Filipenses que o Senhor Jesus, sendo igual a Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então perceba,
O próprio Jesus não foi orgulhoso, né? O próprio Deus, ele se esvaziou e ele escolheu uma vida de humilhação, uma vida de serviço. O orgulho, ele distorce o sentido da nossa existência, porque sermos humanos significa sermos servos, sermos humildes, sermos simples. Mas o orgulho quer nos fazer, né, como deuses, né? Acho interessante que um teólogo antigo, acho que Karl Barth foi quem disse que os homens desejam ser Deus, mas Deus quis ser apenas homem. Nós queremos ser como Deus, nós queremos ser, né, queremos encher o nosso coração de presunção, de arrogância, mas o Senhor, ele se fez humilde, ele se fez servo. E essa é uma boa maneira de nós combatermos o orgulho no nosso coração, é decidindo servirmos as pessoas, é decidir prestarmos serviço. Então, talvez nesse dia você esteja aí me assistindo, mas a louça da cozinha está lá esperando alguém para lavar, e talvez você seja essa pessoa que vai lavar a louça da cozinha para treinar o seu coração a respeito da humildade, livrar o seu coração do orgulho. Uma outra forma de nós livrarmos o nosso coração do orgulho é também decidindo servir aos irmãos na igreja, nos colocarmos a serviço dos irmãos. Não desejarmos que a igreja nos sirva, mas nós desejarmos servir a igreja. Não é ter a igreja à nossa disposição, mas nós estamos à disposição da igreja para servirmos as pessoas. Não deixe que o seu coração seja insuflado, né? Seja cheio do desejo de ser como Deus. Não, livre-se disso, livre-se desse sentimento. Não deixe o seu coração ser tomado de uma arrogância, de se sentir melhor do que as pessoas, talvez por um privilégio recebido, ou por um conhecimento adquirido, ou por uma posição ante a sociedade. Não, não, livre-se disso. Decida servir, decida se colocar à disposição das pessoas, para que a sua vida seja, então, trabalhada tão fortemente nesse princípio que o Senhor tem, então, trago para a minha vida e para o seu coração. Então, o impedimento que nos leva aos caminhos de vida é o pecado. O pecado, basicamente, pode ser entendido como tudo aquilo que não procede do amor. E nas ramificações do pecado, nós encontramos, então, esse pecado tão terrível, que é o pecado do orgulho, que temos conversado sobre ele aqui hoje, do qual queremos nos livrar, queremos vencê-lo, para então vivermos uma vida mais humilde, mais simples, né, diante da presença do Senhor. Eu quero encerrar dizendo para você que o próprio Jesus disse no livro de Marcos, ele disse para os seus discípulos que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, ok? Eu vou ficando por aqui. Está na nossa tela o telefone da Paz, 3429-9550. Alguma dúvida que você tenha sobre o assunto que está sendo compartilhado aqui, ou um pedido de oração, pode ser feito através desse número, 3429-9550. Bom, que Deus te abençoe e, se Deus quiser, nos encontramos aqui mais uma vez nesse programa Profetizando Vida. Deus te abençoe e até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.